Abra sua Bíblia comigo. Eu não coloquei a Bíblia aqui não, tá? Coloca para mim, Leandro, por gentileza. 1 Samuel 25, de 2 a 38. 1 Samuel, no capítulo 25, do versículo 2 até quase o final, até o 38, um pouco longo. Vou tentar ler com bastante destreza. Nós estamos refletindo, irmãos, nesses domingos, os primeiros domingos do ano de 2024, sobre os pecados capitais. Pastor, o que são pecados capitais? Pecados capitais são pecados cabeças, são pecados que através dele outros pecados vão se desenvolver. Por exemplo, você está lá no Maracanã e de repente o Gabigol perde aquele gol na cara do goleiro, você fica irado e você manda aquela palavra abençoada, né? E aí você ficou irado por causa da ira do gol perdido, você manda aquela palavra gigante, e aí Deus fala assim: meu Deus, o que esse minha ovelhinha está fazendo aqui? Né? Aí você está lá no trânsito e bate o carro, você perde o controle, fica irado e dá um tapa no sujeito que bateu no seu carro. Por quê? Os pecados capitais são pecados que vão gerar novos pecados. Nós vimos no primeiro domingo o pecado da inveja. Nós vimos que Caim ficou tão invejoso do seu irmão que teve a sua oferta aceita, que ele chegou a matar o seu irmão. Então, por causa da inveja, Caim se tornou um assassino. Então, o pecado da inveja gerou o ódio, e o ódio gerou a morte. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Então, os pecados capitais, eles existem, nós os temos, né? A irmã Eliette está dizendo: nós temos um. Eu quase falei: não, mas a gente pode ter todos, tá? Nós podemos ter até todos os pecados capitais, e eles vão gerando em nós novos pecados, e às vezes, desatentos, nós não percebemos que esses pecados estão encontrando espaço nos nossos corações e estão moldando a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, e quando nós percebemos, nós estamos tomados. Davi, quando ele comete o adultério, quando Davi comete um assassinato, ele segue a sua vida como rei, e aí o profeta Natan chama Davi e fala assim: ó, esse cara que fez isso é você. Ele conta uma historinha ali para não chocar muito, o rei não fica bravo, e então ele consegue confrontar o rei, e aí Davi vai perceber que aquele cara assassino, aquele cara adúltero era ele. Aí ele vai cair em si para ele poder ter consciência do seu pecado. E às vezes a vida, ela vai naquela maré mansa, né? Você come pizza e Coca-Cola e vai levando a vida, e você não percebe que alguns pecados estão criando uma casinha no seu coração, e às vezes nós só vamos perceber como um negócio grave acontece, né? Só quando a casa cai é que nós vamos perceber. E o que nós queremos com essa série de sermões é sermos sensibilizados, conscientizados, para que nós possamos previamente podermos lutar e nos organizar para que possamos vencer o pecado. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco,
nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós os seus servos e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Então Nabal respondeu aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los aos homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite era como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos, vocês vão na frente, que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Enquanto ela ia montada em um jumento encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados desciam em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem perverso, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, a insensatez o acompanha, contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma funda.
Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor tudo bem que prometeu, eu tiver nomeado líder sobre Israel. O meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele veio a morrer. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. E que o nosso coração nessa noite, Pai, seja revelado pelo Senhor. E que possamos ser atingidos pelo teu amor, pela tua palavra, e que ela encontre em nosso coração o lugar necessário para ela frutificar. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje vamos refletir sobre o pecado da avareza. O pecado da avareza. Não sei se você, hoje de manhã, quando eu anunciei o pecado da avareza, eu fiquei com medo do pessoal aí mais mão de vaca não vir no culto à noite. Tudo bem, por gentileza? Não está mudando por aqui. Não sei se você conhece aquele personagem ali, você que nasceu em meados da década de 70, 80, 90, você conhece o tio Patinhas. Ele era um homem que gostava tanto de dinheiro que na sua casa tinha um cofre gigantesco. E ele acumulava riquezas ao ponto de, não sei como ele mergulhava nas moedas, cheio de riquezas, e ele encontrava alegria no acúmulo de capital, e aquilo resolvia a sua existência. Mas a grande realidade é que a avareza não se trata apenas de você não gastar, de você atravessar toda a Baía de Guanabara com um sorrisal nas mãos e sem derretê-lo. Você sai de casa para fazer compra e traz aquela dúzia de ovo, e traz do branquinho porque é mais barato, e se tiver uma caixinha de 6, você ainda traz meia dúzia. O conceito de avareza não está apenas na ideia de acumularmos bens. O conceito de avareza vai muito além disso. A questão são posses, valores. Valores são coisas que nós atribuímos como importante para nós. Então, existem muitas coisas em nossa vida que nós atribuímos como importante, e ela passa a ocupar um espaço na nossa vida, ao ponto de agora eu começar a me dedicar àquilo que eu julgo tão importante, e eu passo a sonegar em um lugar para eu poder acumular ali. Para nós termos uma ideia, existem pessoas que são avarentas quanto à informação. Não sei se você se lembra, você já teve um professor que era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas era um péssimo professor, porque ele não queria ensinar tudo o que ele sabia, porque se ele ensinasse tudo o que ele sabia, você ficava tão bom como ele. Existem professores avarentos que eles são capazes de sonegar, de omitir, de reter informações que poderiam gerar conhecimento, crescimento dos outros, mas ele precisa ser o maior. Ele precisa que todo mundo na sala diga: olha, como esse professor é inteligente,
como ele sabe disso. Então existem pessoas que elas são capazes de ser avarentas com conhecimento. E as pessoas fazem isso para não perder a sua posição de importância. Você quer um exemplo? Nós temos ali nosso irmão que está com um tablet que liga o som para o culto começar. Então ele tem um conhecimento de como ligar o som para o culto começar. Sem o irmão Peterson, o culto não começa porque não tem som. O irmão Peterson, ele pode ensinar outras pessoas a quê? A ligar o equipamento. Então ele pode, semana que vem, chamar o irmão Azar e falar: irmão, eu preciso te ensinar, porque a igreja precisa de mais pessoas sabendo ligar o som, porque tem dias que eu não posso estar. Mas ele pode dizer: não, mas se ele souber, quem vai dar valor para mim? Como é que eu vou ser agora um importantão da igreja, se eles são capazes de ligar o equipamento do som sem a minha presença? Como que agora eu vou ser reconhecido e as pessoas vão me tratar como importante, se tem outras pessoas na igreja que podem ligar o som e eles podem agora nem precisar de mim? As pessoas são avarentas porque elas precisam daquilo para alimentar e colocá-la num lugar de destaque. Elas precisam se sentir importantes. Então eu vou sonegar aquilo que eu tenho para que na minha escala de importância, aquilo que é importante, aquilo que tem valor para mim, eu posso alimentar, eu posso manter isso. Existem ainda pessoas que são avarentas contra o seu tempo. Pessoas que não passam o tempo necessário com a esposa, pessoas que não passam o tempo necessário com o esposo, pessoas que não passam o tempo necessário com seus filhos, porque elas, o seu tempo é mais importante. Eu tinha um pastor, quando era criança, um jumento, e ele imaginava, ele dizia que depois do culto ele não podia ficar conversando com as pessoas, porque se ele ficasse depois do culto conversando com as pessoas, a sua unção diminuiria e as pessoas deixariam de admirá-lo. Então ele fazia o culto à noite, quando acabava o sermão, ele saía pelo fundo, ele morava perto da igreja, e ele ia para casa, ele não tinha contato com a igreja após o sermão, porque ele diminuiria a sua unção e a igreja não veria do tamanho que ele gostaria que ele visse. Então ele sonegava o tempo com a igreja, porque ele se fazia de difícil: olha, eu não serei encontrado para que eu possa ser cada vez mais relevante. Existem ainda pessoas que são avarentas com as suas habilidades. Elas sabem fazer algo, mas aquilo que elas sabem fazer é que as tornam importantes. É aquilo que elas sabem fazer é que faz com que ela seja respeitada, amada, admirada, e ela realiza o seu ego naquilo, e ela fala: eu sei, mas não ensino para ninguém. Vou abrir um parênteses e vou dar honra a quem merece honra. Nós temos na igreja um irmão chamado Clay. Cadê o Clay? O Clay está lá, firme e forte. O Clay é o melhor instrumentista que nós temos na igreja. Músico dedicado, estudioso, ensaia, e ele é o melhor baterista da igreja. E a igreja tem mais 2 bateristas. Ele poderia fazer o quê? Eu sou o cara dessa bateria. Landinha come poeira. O Betão fica longe. E aí, quando ele pegasse a baqueta e começasse os repiques ali dentro, a igreja vai saber: olha, é o Cleizão que está tocando hoje. Vai ser uma bênção. Mas algum tempo atrás, o Clay separou o tempo para ensinar os outros 2 bateristas da igreja. Se você vier aqui no sábado à tarde, não sei se ainda tem, mas ano passado isso acontecia, e ele separou um tempo para compartilhar com os outros aquilo que ele sabe. Ele poderia ficar no seu status de ser o melhor baterista da igreja, em ter os outros muito distantes, que não chegam nem perto dele, mas ele decidiu a compartilhar o que sabe, e se ele for um bom professor, futuramente pode os seus alunos se tornarem melhores do que ele. A avareza não se trata apenas
de questões financeiras. Nós podemos ser avarentos em N áreas em nossas vidas, onde nós sonegamos a nossa existência, porque eu tenho algum benefício com aquilo. Não vá achando que o avarento ele faz aquilo porque é um hábito. O avarento é avarento porque ele acha que ele está levando alguma vantagem. Ele é avarento porque ele acha que ele tem algo a ganhar, e por isso ele é avarento no dinheiro, por isso ele é avarento no tempo, por isso ele é avarento com os seus conhecimentos, por isso ele é avarento com o seu carinho, por isso ele é avarento com o tempo gasto em diálogo, porque ele é importante demais, ele é grande demais para poder se desgastar e compartilhar a sua grande existência com os outros. E pode ser que, se ele compartilha a sua existência, ele pode vir a se tornar alguém com um reles mortal. Olha, a partir de agora vai ter um monte de gente como eu. O texto que nós vimos, o texto bíblico que nós vimos, ele nos apresenta a história de um homem muito rico, um fazendeiro com muitas posses, com muitos animais, e de repente Davi, ele está fugindo de Saul. Davi está vindo de grandes problemas, ele está fugitivo, ele não tem um lugar fixo para viver, ele caminha com uma caravana de lugares em lugares, e naquele momento ele chega nas terras de Nabal. Nabal, um homem que ele já tinha conhecido, Nabal, um homem que ele já tinha ajudado, e agora ele com o seu grupo precisa de alimento, precisa de cuidado. Ele fala: olha, Nabal, tem como você mandar um pouco? Você tem tanto, você é um homem tão rico, tão próspero, tem como você mandar alimento para que eu e o exército possamos comer, para passar esses dias de dificuldade? O texto bíblico diz que Nabal não quis nem dar ouvidos. O texto diz que Nabal não apenas não foi generoso ao ponto de abençoar a vida de Davi, mas ele ainda ridiculariza, ele ainda ofende os soldados de Davi, os homens de Davi. E Nabal nos dá algumas lições que eu quero compartilhar com você. A primeira lição, a primeira realidade que a avareza coloca diante de nós, é a inversão de papéis. Nabal era um homem rico, poderoso, forte, que tinha a responsabilidade de cuidar e proteger da sua família. Mas a avareza de Nabal foi tão grande, a inconsequência foi tão grande, que um homem que matou Golias com o seu exército viria para a casa de Nabal, e Davi disse: olha, eu não deixaria nenhum do sexo masculino vivo. E quando a esposa de Nabal percebe que Davi viria e destruiria tudo que havia naquela casa, ela arruma as coisas, providencia alimento, ela pega um grupo de homens e leva, e vai levar a Davi, porque ela precisa fazer o papel que o seu marido não faz. Nabal tinha a responsabilidade de providenciar alimento, gerenciar as crises, para que a sua família ficasse em segurança. Mas a avareza de Nabal não permite que ele cumpra o seu papel dentro de casa. E porque ele não cumpre o seu papel dentro de casa, a sua mulher precisa fazer. É a Abigail que acumula, que pega os bens, que chama os homens, que organiza a comida, que leva, e chega para Davi e diz: Davi, me perdoa, é uma falha minha. Nós não pudemos te ajudar, mas eu mudei as coisas lá em casa, e está tudo o que você precisa, perdoe a minha falha. A primeira coisa que o avarento faz é inverter os papéis, porque dentro da casa dele ele é tão avarento que ele não pode cumprir o seu papel. Às vezes o homem ele é tão avarento de diálogo dentro de casa, que a mulher precisa sentar e conversar com os filhos aquilo que o pai não conversa. Às vezes a mulher dentro de casa, ela precisa assumir certos papéis que são paternos. E nós nunca vimos isso na história como nós vimos hoje. Homens tão avarentos de carinho, de atenção, de cuidado, de pessoa masculina, de provisão dentro de casa, que as mulheres precisam cumprir o papel masculino. E a mulher olha para casa, está deficitária, os filhos são deficitários, o amor está deficitário, o carinho, a atenção, o diálogo. E a mulher precisa então agir como a Abigail fez, porque ela vê que a sua casa não vai chegar a um lugar bom.
Abigail percebe que a sua casa não vai chegar a um lugar legal. E ela toma o lugar do seu esposo, providencia comida para que a sua casa fique protegida. O avarento, ele promove inversões de papéis. Às vezes quem convive com o avarento tem que fazer o papel dele, porque o papel dele ele está sonegando, ele está reduzindo. Ele se nega a passar o seu tempo, ele se nega a conversar, ele se nega a compartilhar, ele se nega a se fazer presente às vezes, e o outro vai assumindo o papel, vai assumindo como Abigail fez. Olha, Davi, me perdoe, esse erro foi meu, por não ter ouvido seus homens quando eles foram. Primeiro problema da avareza: inversão de papéis. O avarento é deficitário, e aquela pessoa que caminha com ele precisa assumir papéis da deficiência do avarento, para que a sua casa, para que a sua família, para que o seu negócio, para que a sua vida consiga caminhar. Existe ainda uma segunda realidade que o avarento encontra: ele perde oportunidades. Davi se tornaria o maior rei da história de Israel. Tu imagina, um fazendeirinho, um mequetrefe com seus cabritinhos lá, é o melhor amigo do homem mais importante da sua nação. Davi viria futuramente a se tornar rei sobre Israel e o maior rei da história de Israel. Davi, ainda apenas um menino perambulando com 400 homens, foi capaz de fazer um escudo, um paredão, protegendo todos os animais de Nabal. E agora Davi se tornando rei. O avarento, ele só nega. O avarento não constrói história com ninguém. O avarento não tem relacionamento, não tem amigos, porque ele não quer gastar tempo com pessoas, ele não quer conversar com pessoas, ele não quer sentar no shopping e comer um chocolate com pessoas. O avarento não constrói pontes, ele não constrói história com ninguém. Ele não aluga uma casa em Cabo Frio para 5 pessoas e vai em 15, dormindo 3 num colchonete só. Ele não gera amizade, ele não é atraente, ele não tem vínculos, ele não anda com ninguém. Eu, quando tinha 19 anos de idade, pouco tempo atrás, eu fiz um curso de inglês. E durante esse curso de inglês, a dona da escola era minha professora. E eu tirava até boas notas, e ele era participativo, meio debochado, né, nas aulas, e a professora gostava. Eu fui fazer faculdade, me mudei para uma cidade vizinha, e chegando lá sem emprego, tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar aluguel, procurei um emprego, achei e ganhava R$200. Só dava para pagar o aluguel, não dava para ir para o mercado, não dava para pagar a faculdade. Naquela semana que eu cheguei, a professora de inglês naquela cidade faleceu. E a dona daquela escola era a mesma dona da escola que eu tinha estudado, que eu tinha criado vínculos. E aí, quando eu soube que a mulher faleceu, né, e o professor de inglês, vaga aberta, eu já falei: Senhor, no bolso não tinha nada, há pouco meu telefone toca. Aí tia Sueli: e aí, tudo bem, professor? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Você quer acabar o semestre para mim até que eu mande um novo professor? Isso era mais ou menos abril, eu fui até junho, e quando chegou em junho, ela me contratou definitivamente. Eu fiquei 4 anos na faculdade, eu paguei a minha faculdade e ainda paguei a metade do meu irmão. E quando saímos, eu já era coordenador das escolas dela. Porque um dia eu construí vínculo, porque um dia eu passei tempo com ela. O avarento, ele pega oportunidades porque ele não é amigo de ninguém, ele é sem graça, ele não atrai pessoas, porque ele é apenas preocupado com ele mesmo. Ai, que pessoa chata, e ele segue na conversa. Olha, eu vou gastar meu dinheiro para ir em tal lugar. Olha, que pessoa que papo estranho, eu não vou ficar perto dela. E quando nós somos avarentos em nosso tempo, nós perdemos a oportunidade
de construir história com pessoas, de nos conectar às pessoas. Nabal era tão avarento que ele perdeu a oportunidade de ser um grande amigo do homem que viria se tornar o rei mais importante da história de Israel. Ele teria toda a proteção, todo o cuidado, e ele teria toda a liberdade para entrar no palácio, dar um abraço para ele e falar: olha, amigão, como é que as coisas estão? Mas a avareza ainda nos apresenta uma terceira realidade. O avarento, ele perde a oportunidade de fazer parte da história de Deus. A Bíblia nos apresenta a história de algumas pessoas, e às vezes nós achamos que a Bíblia tem a história de Abraão, a Bíblia tem a história de Moisés, a Bíblia não tem a história de Abraão, a Bíblia tem a história de Deus. E Abraão participa da história de Deus se revelando. Um dia Deus disse: Abraão, sai do meio dos seus parentes, que eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão poderia ter dito: olha, negativo, sem chance, meu tempo é para mim, eu estou aqui na minha casa, confortável, com a minha família, com os meus, para que eu vou me lançar em uma jornada por um deserto com um Deus que eu nem sequer conheço? Abraão poderia ter sido avarento com o seu tempo. Eu não quero passar tempo com esse Deus, eu prefiro passar tempo na minha casa com os meus, diante das minhas costas. Deus um dia falou para Moisés: olha, Moisés, deixa aí a família da sua esposa, os bens de vocês, eu vou te levar para libertar o meu povo que está cativo no Egito. Moisés poderia ter dito: olha, Senhor, povo no Egito, eu não tenho nenhum povo no Egito, ninguém lá, aquele povo não é meu, não foi eu que os criei, eu estou aqui cuidando dos animais do meu sogro, de uma tranquilidade, de uma paz tremenda. Jesus falou para Paulo: cara, eu vou fazer de você um missionário fantástico. Paulo poderia ter dito: eu, famoso, poderoso, respeitado em Israel, temido, agora vou deixar tudo para ser um missionáriozinho e viver apanhando em barcos, afundando por aí. Paulo poderia ter sido um avarento, ter dito para Deus: olha, esse projeto é seu, eu quero continuar vivendo o meu desafio, a minha realidade. Muitas vezes nós somos tão avarentos que nós perdemos a possibilidade de fazer uma simples história com Deus. Eu estava compartilhando agora no estudo que eu cresci numa família que nós éramos muito liberais nos dízimos e nas ofertas. E eu cresci numa família onde dízimo e oferta sempre foi prioridade. E nós, quando chegávamos às campanhas de missões nacionais, missões mundiais, nós pegávamos o esterco que o gado produzia e sacávamos, levávamos para a cidade, vendíamos nas hortas, ganhávamos moedinhas para chegar no domingo à noite, no dia de oferta de missões, a gente podia ofertar. Quantas vidas eu posso ter abençoado na África, na Ásia, porque eu recolhi esterco, porque eu vendi e porque eu me dispus a não ser avarento, a compartilhar com o Senhor aquilo que Ele me deu. Tem gente avarenta que não existe nada dela na vida de ninguém. Ela frequenta a igreja 10 e 20 anos e ela nunca colocou um centavo dela para que a obra do Senhor pudesse caminhar. Pessoas avarentas perdem a oportunidade de construir histórias com Deus. O grande problema de quem não constrói história com Deus é que entra no esquecimento. Se Abraão tivesse decidido caminhar com Deus e entregar todo o seu tempo para Deus, nós nem saberíamos que ele existia. Se Paulo não tivesse aberto mão de todo o seu status, de todo o seu poder, de toda a sua influência, decidido: eu vou caminhar com Jesus, nós nem saberíamos que Paulo existia. Paulo marca a história da humanidade
levando uma fé que transforma a vida do planeta. Porque Paulo decidiu não ser avarento e dedicar tudo o que tinha para que o reino de Deus pudesse andar. Você tem se entregado e se envolvido nas histórias de Deus? Como que você tem sido no seu tempo? Como que você tem sido com os seus talentos? Você tem sonegado os seus talentos guardados para você? Olha, eu não quero ensinar ninguém, eu não quero trabalhar, eu estou cansado demais para poder servir. Olha, eu tenho um custo de vida tão alto, eu gosto de roupa cara, eu gosto de viajar, eu gosto de comer fora, que não sobra tempo nunca uma ofertinha para os missionários. Como tem sido a sua entrega? Como tem sido a sua vida? Você tem se entregado no altar, consagrado toda a sua existência a Deus, ou você tem sonegado tudo que está em suas mãos? O seu tempo, a sua atenção, o seu cuidado, o seu carinho, a sua submissão, os seus bens. Como você tem vivido? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. É dia de falar sobre entrega. O avarento tem dificuldade de se entregar. O avarento não abre mão daquilo que ele julga tão importante. O avarento precisa da riqueza para ser aceito, porque ninguém o admira, ninguém é amigo dele. Aí ele precisa de bens para poder ser aceito, para poder ser reconhecido. Mas eu quero dar uma oportunidade hoje a uma entrega maior, a entrega do seu coração a Jesus. Você pode ter frequentado outros cultos, você pode ter frequentado outras igrejas, você pode ter frequentado a nossa igreja, ter ouvido dezenas de pregações, mas o Espírito Santo tem ministrado na sua vida, o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, mas você ainda está sonegando o seu coração a Jesus. O Espírito Santo tem batido a sua porta. Ei, abre, dá um espaço, eu quero morar em você, eu quero compartilhar a minha salvação com você, eu quero compartilhar as minhas bênçãos com você, mas você tem sonegado o seu coração a Jesus. Se alguém nessa condição que quer não mais sonegar o seu coração a Jesus, alguém que quer romper o ciclo de avareza e dizer nessa noite: ei, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero mais sonegar o meu coração, eu não quero mais sonegar a minha fé, eu não quero mais sonegar a minha adoração. Se alguém nessa condição, levante a sua mão, que eu quero orar com você. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo: eu não quero mais sonegar o meu coração para Jesus, eu quero entregar o meu coração por inteiro para Jesus. Se alguém nessa condição, levante a sua mão, eu quero orar com você, dizendo: Pai, toda a avareza acabou nesse coração, existe uma entrega real, existe uma vida que se lança no seu altar e se abre para uma vida de fé, para uma vida de temência a Deus, para uma vida na presença do Senhor. Se há alguém nessa condição, levante sua mão, eu quero orar com você. Mas eu também quero dar uma segunda oportunidade. Você pode estar sonegando, você pode estar sendo avarento no seu relacionamento com Deus. Você pode estar negando o talento que o Espírito Santo colocou na sua vida. Você pode estar sonegando tempo, esforço. Você pode estar comendo o seu dízimo, a sua oferta. Você pode estar sonegando tudo no altar do Senhor. Hoje é dia de você dizer: Pai, eu não quero mais sonegar, eu não quero mais avareza espiritual.
espiritual. Eu quero consagrar o meu coração. Eu quero romper com esse ciclo de frieza espiritual, esse ciclo de imobilidade, esse ciclo de indiferença com o teu reino, com a tua obra. Eu quero me aprofundar, eu quero ser profundo, eu quero atribuir valor tudo aquilo que é discernente ao teu reino. Eu quero me aproximar de ti, eu quero me dedicar mais à minha fé, à minha vida espiritual. Se você está nessa condição, diga isso para o Senhor nessa noite: Pai, eu não quero mais viver na avareza, eu quero consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para a glória do seu nome. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor acabou de nos dar. Pai, obrigado porque Tu és um Deus gigante, cheio de graça, cheio de misericórdia, e nunca nos negou nada, nunca nos tratou com avareza. O Senhor sempre nos abençoou com medida sacudida e recalcada. Pai, nós podemos ver nos nossos dias a Tua presença, a Tua direção, a Tua provisão, a Tua fidelidade. E o que nós queremos nessa noite, Pai, é retribuir tudo aquilo que temos recebido das Suas mãos. Pai, consagre a Tua igreja, glorifique a Tua igreja, transforma a nossa vida, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, rompa com toda a avareza que habita em nós, para que possamos, Pai, ter uma vida lançada na Tua presença, que abraça o Teu reino, e que possamos nos dedicar para a glorificação do Seu nome, o avanço do Seu reino. Obrigado por tudo, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém.